Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Araújo Franco, com o tema Não se deixe abater pela depressão. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a doce paz do meigo Rabi da Galileia nos envolva a todos e nos acolha no aprisco do seu coração, neste e em todos os momentos da nossa vida. Nosso querido Chico Xavier, um médium brasileiro que deixou um legado para a humanidade, estava vivendo momentos dificílimos na sua vida. Deprimido, após sucessivas denúncias de fraude, Chico decidiu pedir socorro ao seu guia espiritual, ao Emmanuel, e pediu bem alto. Solicitou uma orientação da própria Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Os dias se passaram e Emmanuel voltou com a encomenda. Uma frase só, atribuída à mãe de Jesus. Isso também passa. Chico agradeceu, anotou o recadinho numa folha, num papel, colocou na mesa de cabeceira e todas as noites, na hora das suas orações, todas as noites, todas as manhãs, nas horas das suas orações, ele lia e relia a frase, isso também passa. Tempos depois, já livre dos tormentos do passado e vivendo entusiasmado com o reconhecimento dos amigos e admiradores, Chico recebeu novamente a visita de Emmanuel. E Emmanuel lhe perguntou, lembra-se da frase na cabeceira da sua cama? O Chico falou, sim. E o Emmanuel disse, pois volte lá e leia e releia de novo, porque isso também passa. Ou seja, esta frase vale para os momentos difíceis e também para os bons momentos em que nós vivemos. Meus irmãos, por que estamos buscando uma colocação tão profunda quanto esta? Porque todos nós que vivemos aqui neste mundo de expiação e de provas, vivemos as nossas dificuldades. Tem períodos na nossa vida que dá a impressão que estamos esquecidos de Deus. E tem períodos na vida que tudo está tão bom que certa vez, andando na feira, ficamos impressionados com a frase que uma pessoa respondeu para outra. Um perguntou, como é que está a vida? Ele falou, olha, minha vida está tão boa que eu não quero nem que Deus me ajude. Já pensou uma coisa dessa? Por que estamos dizendo isso? Porque temos momentos bons e momentos difíceis. E o tema que nós vamos falar na noite de hoje é a respeito da depressão. O que é a depressão? O que é que causa a depressão? Quais são os sintomas? Depressão tem cura? A depressão é um dos transtornos psicológicos mais comum da atualidade e é caracterizado pela alteração do humor, geralmente levando a um estado triste, de profunda solidão, de tristeza. A pessoa vai se fechando, a pessoa vai se encolhendo, não atende o telefone, não atende a campainha, não atende visitas, muitas vezes não quer nem sair da cama, não quer tomar banho, ela vai se fechando em si própria. Como informação, é importante caracterizar bem o que a ciência considera como depressão. E o principal sintoma da depressão é a tristeza.
Mas nós temos que diferenciar a tristeza normal, fisiológica, da tristeza patológica, ou seja, da tristeza doença. Tristeza é uma emoção humana, assim como a alegria, a raiva, o nojo, a surpresa. Tudo isto são emoções que nós vamos vivendo no nosso dia. E as emoções evoluíram através dos milênios, porque nos auxiliam na nossa sobrevivência. A emoção por si só é muito boa. Ela é um mecanismo de proteção. E nós não podemos jamais acreditar que uma emoção seja algo que tem que ser tratado ou que precise ser cuidado. Uma tristeza como emoção, ela vem diante de situações normais da vida, onde se espera que ela esteja presente. Por exemplo, uma decepção, um desencanto, uma frustração, a perda de um ente querido. É lógico que nesses momentos é muito justo que nós iremos sentir tristeza, sentirmos acabrunhados, sofridos, porque é normal, é um tipo de tristeza. Algumas pessoas, olha que interessante, algumas pessoas querem tratar essa depressão, esse tipo de tristeza, querem um antidepressivo, até procuram os médicos, querem um antidepressivo por estarem tristes porque morreu o seu cachorrinho, morreu o seu pet, né? E aqui, nós não precisamos tomar o depressivo, um antidepressivo, pois essa é uma tristeza normal. Seria anormal se, neste caso, ao invés da tristeza, a pessoa ficasse feliz. Então, neste caso, se a pessoa estivesse ficando feliz, aí sim, e nem seria um antidepressivo, e sim algo muito mais pesado, porque teria algo muito mais grave acontecendo com este coração querido. A tristeza, fazendo parte de um contexto de depressão, ela vem sempre junto com outro sintoma, ou seja, a depressão nunca vem sozinha com a tristeza, embora a tristeza seja o sintoma mais importante da depressão. A pessoa se sente triste, mas não é só isto. Há outras coisas que vão acompanhar a tristeza para se dar um diagnóstico de depressão. Que coisas são essas? O que será que nós podemos classificar junto com essa tristeza? O que é que pode acompanhar a tristeza para causar essa depressão patológica? Então nós vamos observar. São questionamentos que normalmente os médicos fazem, os terapeutas que cuidam destas áreas, os psicólogos. Primeiro, vai se observar o desinteresse por coisas ou perda de prazer. Ou seja, a pessoa está triste e não acha graça nas coisas. Ou seja, situações que antes a motivavam. Ir a festas, viajar, se arrumar, mas ela vai perdendo o interesse por isso, porque está sem graça, está sem prazer. E este é um sintoma de depressão. A pessoa está triste porque ela tem um interesse diminuído, ela tem uma perda de prazer. Lembrando que esta perda de prazer é para as coisas prazerosas. Nós temos que separar as coisas que são prazerosas daquelas que a gente muitas vezes tem que fazer por obrigação. Por exemplo, arrumar o quarto, lavar a roupa, lavar a louça, ajudar na limpeza, na faxina, em casa ou no escritório, onde for. Isso não causa prazer nas pessoas. Causa prazer nos outros. Passear, viajar. Então nós temos que separar uma tristeza da outra.
Então, é um desinteresse de coisas que antes interessava. Esta tristeza do dia a dia, que tem uma causa, que tem um motivo, ela é normal. E não deve, e não tem que ser tratada, e sim sabermos lidar, porque ela faz parte da vida de todos nós. Algumas pessoas querem tratar esta depressão, querem depressivo, querem se cuidar, mas são situações diferentes, onde a pessoa precisa aprender a lidar com esse tipo de tristeza. Quando ela é patológica, por isso a necessidade do acompanhamento médico. Lá no centro que nós frequentamos, Centro Espírita Obreiros do Senhor, no nosso cartãozinho, que quando a pessoa chega na casa, ela passa no DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento, ela recebe o cartãozinho, especificando o tipo de assistência que ela precisa receber, e do lado tem uma tarja escrito: a assistência espiritual não dispensa o acompanhamento médico. Então, por isso, a pessoa precisa saber lidar quando é uma situação e quando é outra, e buscar o seu médico. Um outro sintoma de depressão é a sensação de inutilidade ou culpa excessiva. A pessoa se sente inútil, acha que tudo que ela faz para nada serve, acha que nada está bom, acha que é um zero à esquerda. E eu pergunto para você já se sentiu um zero à esquerda? Gente, é terrível sentir-se um zero à esquerda, porque você não vale nada naquele momento. Quando a pessoa se sente desse jeito, se sentindo um zero à esquerda, ela perdeu toda a sua autoestima, a sua valorização, ela não encontra amparo. É como que tirar o chão da pessoa, ela não tem onde pisar. Então ela se sente culpada por tudo que acontece, por culpas imaginárias, e busca lá no passado coisas acontecidas de 20, 30 anos atrás. Ela fica relembrando coisas do passado e fala: eu sou culpado por isso, por aquilo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Este sim é um sintoma de depressão. Outro sintoma de depressão é a dificuldade de concentração. A pessoa não consegue prestar atenção em alguma coisa por muito tempo. Logo, o pensamento foge. Ela perde a sequência dos assuntos, das coisas. Onde que nós notamos isso? Quando sugerimos para as pessoas que passam pelas assistências, que passam pelas orientações, solicitamos para que elas busquem lerem alguns livros, estudarem, assistirem palestras, e as pessoas dizem que não conseguem. Começam a ler e o pensamento foge. Vão assistir a palestra, dorme, não consegue, fica sem interesse. Por melhor que seja o tema, ela não consegue se concentrar. Então, essa dificuldade de concentração também é um problema relacionado à depressão. Um outro sintoma, a fadiga, o cansaço. A pessoa se diz cansada, não consegue fazer uma caminhada, por menor que seja. Um cansaço injustificado. Não tem motivo para estar cansada, mas está. Às vezes já acorda cansada. Reclama de não ter energia. Ela dorme cansada e acorda cansada. E muitas vezes, se bobear, ela quer continuar o dia inteiro deitada. Problemas de insônia também. Pode ocorrer a insônia ou sono contínuo. A pessoa vive com vontade de continuar dormindo ou vive sem conseguir dormir. Passa as noites em claro.
Então, para você que está nos assistindo, analisando os teus comportamentos, os momentos que você está vivendo, vá observando. E nesses itens que estamos mencionando, ao passar pelo seu médico, com certeza ele fará essas perguntas para você. Faça uma análise criteriosa do que é que você tem vivido. Um outro sintoma, este já é bem mais grave, é a ideia de morte ou de suicídio. Este precisa se tomar muito cuidado. Frequentemente, o deprimido, a pessoa vem com história tipo assim: vocês, fala para os parentes, para os amigos, não irão me ver por muito tempo. Este é o meu último Natal com vocês. Não vale a pena viver. Seríssimo estas colocações. Algumas dessas pessoas até compram uma arma. Compram uma arma e vão entrando cada vez mais nesses pensamentos negativos e dando vida às ideias inferiores. Isto é algo que inspira muito cuidado por parte de nós, familiares, por aqueles que estão em contato com essas pessoas, que ouvem essas colocações. Porque antigamente, muitas pessoas falavam que iam se matar, e não se matava coisa nenhuma. Mas hoje não é bem assim. A maior parte das pessoas que se mataram disseram antes de uma forma direta ou indireta. Então, precisamos estar bastante atentos, bastante ligado às pessoas que fazem estas colocações, até para recomendar um tratamento médico, recomendar um atendimento espiritual. Aí a pessoa fala, mas e se a pessoa não for espírita? Manda ela procurar no tempo que ela frequenta. Na igreja católica, na presbiteriana, a religião que ela tiver. Não é só no centro espírita que cuida. As outras religiões também dão orientações, com certeza. Procura lá com o seu pastor. No nosso caso, nós orientamos a Casa Espírita porque estamos falando em nome do Espiritismo, mas nós deveremos reconhecer que as outras religiões, dentro das suas possibilidades, orientam também. Então, estas situações devem ser tratadas com muito carinho e com muita atenção. E um dos sintomas mais sofridos para os deprimidos é acreditar que tudo está muito mal. E ele acredita que sempre vai piorar. Ele não acredita que vai melhorar. Quando nós, no normal, que não estamos deprimidos, estamos enfrentando dificuldades, nós temos esperança que isso é passageiro. Nós temos esperança que logo passa, porque nós continuamos trabalhando, continuamos lutando com a vida, continuamos buscamos ajuda aqui, buscamos ali, vamos buscar socorro médico, vamos na casa espírita, vamos assistir palestra, vamos pesquisar através da rede social, aí, na internet, o que está acontecendo. Muitas pessoas fazem isso. Contamos para os amigos que nos orientam, olha, você está vivendo isso, faça aquilo, e nós temos esperança. Já o deprimido, não. Para ele, a esperança sempre vai perdendo a cada dia, ou seja, ele vai perdendo a esperança em tudo. Ele não vê a luz no fim do túnel. Para o deprimido, o sofrimento só aumenta. E é interessante esta colocação para o deprimido, quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos o que mais faz sofrer os espíritos mal em expiação no além? E a resposta foi assim: o fato de acreditarem que vão sofrer para sempre. Perceberam?
Os espíritos que estão no sofrimento, que causam o sofrimento, os chamados espíritos maus, eles acreditam que tudo vai piorar, que não vai ter fim. Por isso, o apóstolo Paulo, quando apresentou as 3 virtudes teológicas, colocou ao lado da caridade a fé e a esperança. E quando Paulo fez essa colocação, Paulo dizia que a caridade é a mais importante. No ponto de vista do nosso desenvolvimento espiritual, sim, não resta dúvida. Mas no ponto de vista da nossa sobrevivência na Terra, a mais importante é a esperança. Por que nós estamos falando assim? Vejamos, muitas pessoas vivem sem praticar a caridade. Vive ou não vive? Um exemplo prático disso são os egoístas, que estão vivendo por aí numa boa, vivendo muito bem, obrigado. Não estão, nem aí com as dificuldades alheias. Estão vivendo a sua vida. Muitas pessoas vivem sem fé. Dá para viver sem fé? Dá. Estão aí os materialistas. O materialista, para ele, está tudo muito bem, mas ninguém vive sem esperança. Pois a falta de esperança destrói a alma por dentro, inutiliza todas as nossas capacidades de reação. Por isso que a esperança é esse sentimento que nos mantém vivos na luta. Já o deprimido perde tudo isso. Viram a diferença de um e de outro momento? Sendo assim, o diagnóstico de depressão se dá pelo conjunto de sintomas que apresentamos. E nem todos os sintomas serão identificados em uma só pessoa. Mas a maior parte deles, sim, estará presente em todos os doentes. Qual a explicação científica para a depressão? O que dizem os médicos? O Araújo não é da área médica, mas fomos conversar com alguns médicos, fomos pesquisar na internet, fomos pesquisar em algumas obras e encontramos o seguinte: os médicos dizem o seguinte: o que prevalece hoje na ciência é o que eles denominam modelo biopsicossocial, onde eles querem dizer que não existe uma só causa para a depressão, e sim vários sintomas, várias causas. Bio vem de corpo, vem de cérebro, psíquico, do psiquismo, das experiências de vida e do sócio de interação pessoal desta pessoa. Então nós vamos observando que os médicos, estudando as características de cada paciente, eles vão, pela linguagem que o paciente vai passando, eles vão traçando esse mapa para chegar a uma conclusão se o seu paciente está ou não com depressão. Mas há também fatores psíquicos da vida da pessoa, da interação dela, das frustrações, dos fracassos, dos desencantos. E há também fatores sociais ligados ao ambiente em que ela está inserida. Quantas pessoas se frustram e não conseguem voltar ao normal? Quantas pessoas que após um fracasso no casamento, um fracasso num comércio, tão normal nos dias de hoje, um fracasso na vida social, um fracasso na escola, e a pessoa vai se fechando. Ou seja, é como se ela pegasse cada coisa de um fracasso e jogasse num copinho. Veio outra situação de tristeza, joga ali no copinho. Vem outra decepção, joga ali. Vem um desencanto no namoro, joga ali. E vai se fechando. Quando, de repente,
esse copo transborda. E aí está a pessoa num verdadeiro processo de depressão. Mas vale lembrar também que, concluindo então, a ciência, que a depressão é uma doença multifatorial, onde os profissionais dessa área nos informam através dos exemplos que nós citamos ainda. E aí nós vamos buscar dentro do Espiritismo. Para o Espiritismo, na verdade, nós aceitamos todos esses fatores perfeitamente normais, perfeitamente corretos, mas acreditamos também nos fatores biológicos, pessoais e sociais. Mas também nós, espíritas, temos que acrescentar outros dois fatores que originam a depressão. Primeiro, as tendências instintivas que o espírito traz de outras encarnações. E o segundo, a influências de seres desencarnados. Todos nós trazemos do passado o que o Kardec colocou na questão 393, no Livro dos Espíritos, que chamou de tendências instintivas. Leiam lá, pergunta 393, tendências instintivas. O que são as tendências instintivas? São inclinações para música, esporte, saúde, leitura. Algumas dessas tendências que são denominadas disfuncionais, ou seja, geradoras de uma disfunção do cérebro, e que foram construídas quando? Não nesta encarnação, em encarnações passadas. Por exemplo, o medo, o ódio, a culpa, a desesperança, fixação em pessoas, em fatos, em coisas, em lugares, em posição de destaque, coisas que marcaram na última encarnação e que podem refletir na encarnação atual. Muitas pessoas que viveram experiências no passado e estas não foram assim muito prazerosas, não foram bem trabalhadas, podem trazer resultado nesta experiência com marcas psíquicas disfuncionais, ou seja, são inclinações infelizes que irão se somar com o fator biológico, psíquico e social. Nós sugerimos para vocês lerem no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 5, um caso de um suicida. Nós vamos mencionar para vocês, é o caso de um senhor chamado Antônio Bell. Leiam livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5. Eu não vou contar a história para vocês, como diria o meu neto, nós não vamos dar spoiler para vocês, tá? Vocês pesquisem lá e vão entender que coisa fantástica, a interferência espiritual. Então, nós não podemos deixar de considerar as influências espirituais nos casos de depressão, onde temos vários relatos de depressão, gerando também a chamada obsessão. Um senhor, um pai de família, quando voltava para casa, a sua filhinha entrava em desespero quando o papai chegava. Por que será que acontecia? Todas as vezes que ele saía do trabalho, ele passava num determinado bar e tomava 2 cervejas para vir para casa. Só que quando ele tomava as 2 cervejas, ele ia para casa e levava os acompanhantes espirituais que permaneciam lá no bar e que ficavam aguardando alguém que pudessem beber, e eles bebiam juntos e o acompanhavam sobre o efeito das 2 cervejas. E a criança observava, via, sentia a presença. Ela chorava, entrava em crise. E qual foi o medicamento? Evangelho no lar. Começaram a fazer o evangelho no lar
o lar vai tomando, vai sendo somada aquela luz protetora no ambiente, onde as entidades não tinham mais acesso, devido à proteção que vai sendo trabalhada. Outro meio de tratar a depressão, claro que tem cura. Os remédios orientados pelos profissionais da saúde, os remédios e a psicoterapia. Por isso nós falamos, todos os pacientes devem buscar a assistência espiritual e a assistência médica. Os medicamentos vão organizar a química do cérebro que está doente. E exatamente por isso que estamos recomendando que a pessoa busque o médico e também a casa espírita, a casa de orações que você frequenta. O segundo recurso são os tratamentos espirituais que devem ser ministrados para as pessoas que chegam nessas condições na casa espírita. Oração. A oração, em todos os momentos, ela é bem-vinda. A assistência espiritual, a fluidoterapia, o passe vai auxiliar muito a pessoa deprimida. A fluidoterapia é a água fluidificada. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, for fazer o seu evangelho no lar, coloque lá uma jarra com água e durante o seu evangelho no lar, esta água será fluidificada e servirá de medicamento para todos que dela sorverem. Então a água fluidificada até é fantástica para este e para muitos outros casos. Hoje, nós temos muita evidência nesse particular, no resultado da fluidoterapia, que traz resultados tão eficazes que muitas vezes a pessoa volta lá no médico e ele fala, escuta, o que aconteceu? Pelos exames, eu vejo que você teve uma melhora tão grande que eu não esperava. E nós tivemos um caso, que nós tivemos autorização para contar, de um médico que tratava de uma criança que passou a receber a assistência espiritual. Quando ele voltou ao médico, o médico ficou abismado com a melhora que ele teve em tão pouco tempo. E perguntou para a mãe, para os pais, o que aconteceu? Vocês levaram em algum outro médico? Eles falaram, não, nós levamos num centro espírita. O que o médico fez? Automaticamente pegou o seu receituário e fez uma cartinha para a nossa casa. Continue ministrando este atendimento pela melhora que o paciente teve. Olha aí como é fantástico. Então, meus irmãos, é claro que tem cura a depressão. Uma senhora que trabalhava num banco, estava vivendo um momento dessa angústia, numa depressão, se sentindo muito mal. Foi ao médico. E o médico pegou e fez algumas perguntas para ela. Você trabalha onde? Ela falou, eu trabalho num banco. Trabalho há vários anos no banco. Ele falou, como chama a pessoa que trabalha ao lado da sua mesa? Ela falou, Cíntia. Falou, Cíntia do quê? Ela falou, não sei. E nem sabia por que o médico estava perguntando. Aí o médico percebeu que o caso principal desta paciente era aquela falta de se preocupar, de ser caridosa para com outras pessoas. Ela vivia um egoísmo, um egocentrismo. Tudo era com ela. E não pensava em ninguém. Ele falou assim, olha, você quer se curar? Eu falei, quero. Então eu vou te pedir algo. 3 coisas. Ela falou, faça o que o senhor quiser. Ele falou, você vai conhecer melhor a Cíntia. Pergunta como ela está. Pergunta onde ela mora. Vá visitá-la. Convide-a para almoçar na sua casa. Veja se ela está precisando de alguma coisa.
Segundo, passa lá no jornaleiro, na banca de revista, onde você deve fazer as suas paradinhas, como você me relatou numa das consultas. Conversa com o jornaleiro, vê se ele está precisando de alguma coisa. Pergunta da família dele. E a terceira coisa, converse com o ascensorista do prédio onde você mora. Veja, conversa um pouquinho dele, pergunta da vida dele, o que faz os sonhos dele. E volta daqui 3 meses. Ela pegou e foi, e não voltou mais. Só que mandou uma carta para o médico. Encantada, cheia de alegria pela letra, pelo que vinha na carta, pelo conteúdo da carta. Cíntia, a sua amiga, estava querendo fazer uma faculdade e ela ajudou, e ela prestou o concurso e foi fazer a faculdade tão sonhada. O senhor da banca de jornais tinha uma filha com problemas e ela ajudou, adquiriu meios para a criança restabelecer a saúde, ter uma condição de vida melhor. O ascensorista do seu prédio era analfabeto e ela o ajudou a aprender a ler e escrever, ensinou os primeiros passos, não sabia o quanto era bom servir, ser caridoso. É claro, acabou a depressão desta pessoa, porque ela encontrou um meio de ser útil. E nós perguntamos para você, meu irmão, para você, minha irmã, o nome dessa história é Seja uma caixinha de remédio na vida de alguém. E você que está nos assistindo, para vocês que estão nos assistindo, poderão também ser uma caixinha de remédio na vida de alguém. Daquele amigo, daquela amiga, daquela pessoa que trabalha com você, dá uma ligadinha para a pessoa, deseja feliz aniversário, manda um e-mail. Você não imagina o benefício que vai trazer na vida dessa pessoa um simples telefonema. Alô, meu amigo, como é que está você? Oi, minha amiga, quanto tempo que eu não te vejo? Está tudo bem com você? Alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Faz tempo que nós não nos encontramos. Nós nos encontrávamos praticamente toda semana, de repente você sumiu. São situações em que nós vamos provocar alegria na vida de alguém. E quando agimos dessa forma, nós damos um show para a depressão. E aí, então, meus amigos, o que nós propomos para cada um, vamos ser a caixinha de remédio, vamos ser o medicamento da alegria, do conforto, da paz interior. E tem gente que fala, Araújo, quem me dera. Muitas vezes as dificuldades que eu tenho não dá nem para tratar o pessoal dentro de casa. Faça uma prece. Você não sabe fazer uma prece? Faça uma prece para aquela pessoa com quem você se lembrou dela. Faça uma prece para aquele amigo, para aquela pessoa, para aquele coração que contou para você ou para alguém que te contou, de uma pessoa que está vivendo uma dificuldade tão grande, para aquela pessoa que está internada, para aquela pessoa que você não pode doar sangue pela idade ou por uma enfermidade, ore por ela. Olha quanto que você pode, quanto que nós podemos fazer por alguém. Na mensagem 117 do livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz o seguinte: sem dúvida, se nós nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor, aumentam a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Causa um prazer tão grande, causa um bem-estar muito grande.
E o nosso querido Chico nos diz o seguinte a respeito da caridade, para encerrar o nosso tema de hoje. A caridade, meus irmãos, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Vamos ser felizes? Vamos trabalhar em benefício do próximo? Vamos dar um basta nesse momento em que muitas vezes estamos vivendo uma depressão ou estamos adentrando, caminhando para a depressão? Vamos trabalhar a caridade, tenhamos a certeza de que tudo se resolve, porque ninguém está desamparado do amor do Pai. Que Jesus nos abençoe a todos, a nossa gratidão pelo carinho e a participação de todos vocês. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.